para o desenvolvimento da região, no âmbito da questão, de questão econômica. Isso gera emprego, tá? Nós temos aqui pessoas terceirizadas que trabalham na universidade, nós temos geração de empregos diretos, né? Só agora entraram aí vários professores, né? Por concurso. Com mais curso, nós vamos certamente precisar de mais técnicos administrativos, né? Mais empregos sendo gerados, mais gente para trabalhar, mais dinheiro na economia de Tocantinópolis, tá? Fora que a gente entende que o desenvolvimento, né, educacional da região, cursos novos, mais debate, é o que a gente espera, mais gente estudando na universidade pública e gratuita. Então, assim, gente, a UFT em Tocantinópolis, ela tem uma importância muito grande e às vezes, inclusive, eu acho que esse momento aqui com vocês, né, os professores do Estado e com os professores da universidade, talvez seja uma oportunidade da gente aproximar aí essa relação, né, entre o ensino superior e o ensino básico, onde as pessoas têm saído daqui, né, saído daqui. Isso que é interessante. Eu conheço aqui pedagogos aqui aos montes que saíram daqui, né, da universidade. Isso é uma vitória para a cidade, que estão agora nas salas de aula. Então, a universidade que tem formado essas pessoas, que vão formar outras pessoas. Então, assim, esse diálogo, essa relação, muitas vezes tentar construir essa aproximação maior da universidade com a comunidade, seria interessante que a gente estivesse também tendo aí um debate. Eu sei que às vezes é até cansado de ficar falando, né, João Batista, sobre isso. Porque a gente às vezes fala, a gente critica às vezes, essa não muita aproximação, mas aí muitas vezes tem acontecido muita coisa para aproximar, tá? Então, gente, é isso. Eu acho que eu falei um pouco do que era esperado para falar, tá? Eu agradeço a oportunidade e agora eu passo a palavra ao nosso... Não. É aluno? Então, beleza. Então, gente, valeu, obrigado. Boa tarde a todos. O Chico aí na torcida, né? Quer que eu faça? Pois meu nome é Agenor, também conhecido como Neto, né? Sou estudante de pedagogia, 8º período. Represento os estudantes do curso de pedagogia, né? E fui convidado hoje a essa mesa. Todos os alunos? Não, de todos os campos, de todos os alunos, hoje, né? Você está falando assim, hoje sim, mas a minha atuação mesmo não é no curso de pedagogia, mas hoje, em mesa, falarei pelos alunos do campus, tá? E fui convidado à mesa para falar um pouco sobre o movimento estudantil, né? E pensando no que eu poderia falar, nada mais é do que pegar um pouco do contexto histórico do movimento estudantil, né? Falar um pouco desse momento histórico, porque eu acredito que trará um pouco de reflexão para a base atual, né? Não temos também hoje uma base muito legal nesse sentido. Um ponto muito forte do movimento estudantil foi na época da ditadura militar. Foi um momento em que o movimento estudantil se manifestou fortemente, né, contra o regime militar. Também
foram se criando também, se expandindo a questão da educação superior, educação básica. Então, vai crescendo novas demandas e isso vai forçando com que aconteça algumas reivindicações, né? E o momento era crítico e nada mais é do que os estudantes se levantaram contra esse regime que não entendia a educação como humanizadora, e sim uma máquina de se perpetuar no poder, né? Então, esse momento foi um momento que a gente, relembrando, falando, a gente se arrepia, porque a gente consegue ver uma luta constante, intensa, do movimento estudantil no Brasil, né? É porque eu estou um pouco nervoso, aí tremo. Então, a gente consegue perceber que realmente ali havia lutas, né? Hoje a gente vê alguns políticos atuantes que participaram desse movimento, né? Pessoas que hoje estão na direita, né? Mas enfim, isso é uma outra, que hoje tenta acabar com isso, abafar, e esquece da luta que teve. Seria bom se lesse um pouco do histórico do movimento estudantil para poder voltar à sua base. Então, foi um momento que eu digo de felicidade do movimento estudantil, né? Porque quando eu falei que era fortemente o movimento estudantil, porque para lutar contra aquele regime foi preciso que muitos dos estudantes, eu acredito que até a maioria, pegou em arma para derrubar esse regime, né? Não estou dizendo aqui, incentivando que os alunos vão ter que pegar a arma para botar na cabeça de professor ou diretor para dar as condições, e não é isso. Mas o que eu estou dizendo assim, é a intensidade da situação, né? E se lutava muito, tocaram fogo na sede, né, onde se reuniam os movimentos estudantis, se reuniram clandestinamente, também encontraram esses encontros e o regime militar tocou terror, né? Foi morto estudantes, mas a luta não parou, continuou. Foram fatos assim que a gente vê, reflete, né? E que isso mexe com a gente fortemente. E houve a vitória, né, com a redemocratização do país. O movimento estudantil estava na luta pela redemocratização. Houve uma derrota para todos, que no primeiro momento o Congresso não aprovou a democracia, a direta já. E em um segundo momento, outro momento de luta, o movimento estudantil estava lá, não se cansou pela redemocratização. E em segundo momento conseguiu, né, junto com a sociedade, conseguiu uma democratização, derrubou um presidente já na democracia, né, Fernando Collor de Mello. Embora houve outros interesses nisso, mas tudo bem, mas o movimento estudantil estava lá e entendeu também que tinha que derrubar, derrubou. Chegando até aí, o movimento estudantil estava no seu papel, né, cumprindo o seu papel real de movimento estudantil politizado, né? E que hoje, já chegando no momento atual, parece que era só até a democratização a luta. Parece que democratizando ia parar, ia se conseguir tudo, está tudo bem. Então, no meu ponto de vista, parece que a luta parou, né? A luta do movimento estudantil
estagnou porque está tudo bem, está na democracia. Esqueceu que temos uma base ainda, vestígios de ditadura militar no Congresso, né? Como já foi falado aqui na mesa, temos poucos representantes da classe trabalhadora, e o movimento estudantil ele esqueceu de tudo, né? Foi esquecido a sua luta, foi esquecido a sua história. Sobre o movimento estudantil, por que eu estou falando isso? Mas tu não está se contradizendo? Tu participas do movimento estudantil, participo, sou, e é porque é como se um cenário político como uma política externa, primária que temos, né? Partidárias, que às vezes entram uns lá representando a classe trabalhadora com um ideal, com um sonho de que tudo aconteça da forma que tem que acontecer, né? Às vezes são chamados de abestados, né? Por isso, tô sozinho lá, tá falando sozinho ao vento, né? Devido a isso que ninguém te ouve. Por isso que eu estou no movimento estudantil, com meus propósitos, com meus ideais ainda. Mas, na realidade, não é bem esse cenário. O movimento estudantil não é mais um movimento ideário, né, de ideias, de debates, de discussão. O movimento estudantil hoje é apenas papel, para eleição, e sem ser muito radical, apenas um cabide eleitoral, serve de base para políticas partidárias primárias. Muitas das vezes, não generalizo, mas muitas das vezes. Na UFT, eu vou falar da realidade que vejo, não sei como falar. Na verdade, já falando um pouco do geral, que a gente consegue ver o movimento estudantil que está um pouco fraco, que está um pouco fracassado, não está voltando à sua base, à sua história. Mas assim, na UFT, o movimento estudantil é cabide eleitoreiro. Temos um movimento estudantil que tem uma pessoa na atual conjuntura, uma atual DCE que temos, uma conjuntura de base eleitoral externa, primária, que já está há anos lá, que faz campanha fortemente para se manter lá, para dar base eleitoral à sua patroa, a pessoa que convém lá a dar voto. Particularmente sou contra ao atual movimento estudantil DCE da UFT. Aqui no campus de Tocantinópolis, às vezes sou chamado de radical. Radical eu reflito isso como uma extrema pobreza de concepção de movimento estudantil, de quem me fala esse tipo de coisas, que sou radical. Porque assim, eu aprendi que você tem que fazer o que tem de fazer aonde você está. Se você é professor, você tem que fazer bem o seu papel de professor. Se você é médico, você tem que cumprir bem o seu papel de médico. Se você é advogado, você tem que advogar bem as pessoas. E se você é de um movimento estudantil, você tem que representar os estudantes. Você tem que representar direitos a ser conquistados. Aqui no campus de Tocantinópolis, quando eu cheguei, as informações que eu tive é que um certo grupo, para ganhar eleições para um CA, dá pirulitos para ganhar voto. É lastimável saber disso. E pô, barato pra caramba. Por pensar nessa situação, que
eu digo ao contrário, eu tenho que me opor a esse tipo de situação, porque a gente vê faltar muitas coisas para o estudante, de modo geral, né? A discussão à mesa, tal, não deixa de afetar o aluno, com certeza. Então não há tempo para isso de você ficar brincando de movimento estudantil, é um negócio sério. Olha a história do movimento estudantil, pegou em armas para derrubar um regime. E hoje que a arma é um pirulito para ganhar voto, para ter uma base eleitoral para ganhar para vereador. É lastimável, entendeu? Então por isso eu me oponho a esses tipos de atitudes. Hoje sou representante de um curso, porém quando eu formei um grupo para compor o CA, a primeira proposta que eu fiz foi de uma integração entre os outros cursos, porque é só um direito, é só uma reivindicação, então não há porquê nome de curso separar estudantes, não vejo por aí. Estamos na luta aí, conversando com todos os cursos, estamos conversando, um diálogo, né? Propomos uma politização dos alunos do campus de Tocantinópolis, né? Estamos também nesse trabalho, já conversamos com alguns professores, especial com o professor Mário, né, de um evento sobre o movimento estudantil, qual é o seu papel fundamental, real, né? Politizar realmente os nossos alunos. E como aqui a maioria são docentes, é meio que um apelo que eu faço sobre essa questão. Politize os alunos de nossas escolas. Não estou aqui falando em julgamento, que é por causa, é culpa, não é isso que eu estou falando, mas quem está em sala de aula que tem um certo... a relação direta é o professor. Então, tem que passar pelo professor essa politização, né, dos alunos. Não tem grêmio na escola? Incentive a ter. Se tem, está fazendo errado, diga o caminho, né? Chame a UFT, representante de movimento estudantil, para dar uma formação política. Chame alguém para incentivar essas causas, que isso é muito importante. Isso faz parte da educação também, porque você politizar o aluno faz parte da agenda, sim, da educação, né? Muito primária, eu digo, como uma história, uma geografia, uma língua portuguesa, né? Eu digo primária, nas disciplinas, a politização dos alunos. Para que essas situações não aconteçam, o que eu falei aqui, né? Temos muitas coisas a reivindicar, não podemos ficar brincando, né? No campus também aqui houve vitórias, né? Porque quando eu cheguei aqui em 2011.2, me falaram que fecharam o campus, as salas não tinham condições de dar aula, era muito quente, não tinha central de ar, e os alunos conquistaram, foi massa isso. Só que não para no central de ar funcionário, né? Não para por aí, tem que continuar a luta, tem que reivindicar aquilo que é de direito, conversar com os professores, dialogar, na hora de brigar também, né? O interesse do aluno nunca é ser contra professor nem diretor de escola. Se for preciso se opor, se oponha, mas de uma forma sensata, coerente, né? É a forma de que eu penso que é o papel realmente do movimento estudantil, né? E estamos aí na luta sempre, né? Estamos, quem sabe, com essa proposta de evento de movimento estudantil, né, professor? A gente pode convidar as escolas, os alunos, né, para esse evento que estamos planejando ainda.
a gente vai com certeza lançar o convite às escolas para que os alunos participem, os professores incentivem, né? A gestão das escolas também, né? E a conjuntura atual de movimento estudantil hoje se conclui nisso. Também, atualmente, podemos ver ainda mais muito pontuais a atuação do movimento estudantil. Teve aquela manifestação de 2012, né? De junho de 2012. O movimento estudantil estava lá, mas muito pouco. Muito pouco. Se a gente for, falo realmente, se a gente for rever a história do movimento estudantil, tudo o que acontece hoje é pouco. Muita coisa para se lutar, e as pessoas às vezes, o que eu vejo na UFT brigando para conseguir ônibus, para ir para tal evento, que os eventos hoje também, o movimento estudantil é pouco produtivo, né? Não desmerecendo que deve haver encontros, congressos, mas de discussão de propostas, né, coerentes. Não que a gente pode ver hoje um movimento estudantil um pouco congelado, sem muitas propostas. Temos hoje várias correntes de movimento estudantil. Temos a UNE, né, e atualmente, acho que tem 3 ou 4 anos, tem novas tendências de movimento estudantil. Tem a ANEL, a Assembleia Nacional dos Estudantes Livres, que foi uma parte de estudantes da UNE, né, que romperam e fundou a ANEL. E também tem outras também de tendências mais radicais, né, que eu não recordo aqui o nome, mas que não concordaram muito com a atual conjuntura e fundaram outras tendências de movimento estudantil. Nesse cenário de novas tendências, acho importante o debate, acho interessante, mas se ficar só no rompe e nada, parece, me desculpe, igreja evangélica, pastor, cristão que briga com o pastor, aí vai na igreja fundar outra, e dali já sai outra, e dali já sai outra, fica nesse caso e ninguém resolve nada, só se reparte. Eu acho que deve ter mais um pouco de coerência nos movimentos estudantil antes de fazer qualquer coisa. Eu acho que a minha fala é essa. Desculpem alguma coisa, não falei nada. E agradeço a todos que estão aqui presentes. E depois na rodada de perguntas, né? Não sei. Vamos lá, muito obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Estrategicamente eu pedi para ficar para o final, não tinha preparado nada, né? Está tempo de anotar alguma coisa aqui. Mas falar de análise de conjuntura, eu